Fala galerinha, tudo bem com vocês, minha gente? Galera, nesse vídeo de hoje, nessa videoaula de hoje, eu irei apresentar para vocês a chamada equação de Laplace, galera. Tá certo? Um conteúdo que já foi prometido aqui no canal, certo, galera? Então vamos embora, vamos começar a entender o que é a chamada equação de Laplace. Mas primeiro, galera, antes de tudo, nós temos que recordar de um carinha muito especial que já foi introduzido aqui no canal, que se chama o Laplaciano, galera. Tá certo? A gente tem que recordar desse carinha. Então, o que é o operador Laplaciano, galera? A gente fala geralmente que o operador Laplaciano ele é o produto interno do operador nabla com ele mesmo, galera. Mas só que quando a gente tem o Laplaciano de uma função f, por exemplo aqui, olha, a gente chama esse Laplaciano de divergente do gradiente, galera, tá certo? Mas como é que eu vou calcular isso daqui? É por isso que a gente tem que dar uma relembrada do Laplaciano. A gente fala em que o Laplaciano de uma função ele será o divergente do gradiente, galera. Certo? Vamos colocar ele aqui, que vai ser igual a derivada parcial. Lembre-se que é derivada parcial em relação a x com derivada parcial em relação a y com a derivada parcial em relação a z. Recorde do operador Laplaciano, certo, gente? Só que é o produto interno, galera. Se é um produto interno, então a gente vai repetir. Vai ser o quê? O operador Laplaciano de uma função, a gente fala que ele é divergente do gradiente. A gente também tem aulas aqui no canal explicando sobre o divergente e o gradiente, galera, tá certo? Caso você queira assistir, tá certo? Nós temos aulas aqui no canal sobre o divergente e sobre o gradiente, que são operadores vetoriais. Então aqui vai ficar derivada parcial da função em relação a x, porque é o gradiente, com derivada parcial da função em relação a y, com a derivada parcial da função em relação a z. Então, galera, fazendo isto daqui, a gente terá, vejam só, nós iremos fazer o primeiro com o primeiro, mais segundo com o segundo, mais terceiro com o terceiro, como já foi introduzido aqui no canal. A gente ficará dessa forma assim, ó. Esse primeiro a gente vai juntar com esse primeiro aqui, então ficará da seguinte forma: a derivada parcial de x com a derivada parcial de uma função em relação a x, mais o segundo com o segundo. Então vai ficar, olha, derivada parcial em relação a y com a derivada parcial em relação a y, mais o terceiro com o terceiro, que vai ficar, olha, derivada parcial em relação a z com a derivada parcial da função, olha, em relação a z. Como já foi dito aqui no canal, galera, como já foi dito aqui no canal, qual é a derivada da derivada? A derivada da derivada vai resultar em quê? Em uma derivada de segunda ordem.
como já foi explicado aqui no canal, que é uma derivada que quando a gente deriva uma vez, a gente vai derivar novamente. Então, o Laplaciano, ele vai, a fórmula dele vai aparecer aqui agora, também para a gente não ficar decorando fórmula, né, gente? Derivada da derivada vai dar, olha, uma derivada de segunda ordem, derivada parcial de segunda ordem em relação a x, mais, olha, mais a derivada parcial de segunda ordem em relação a y, porque a gente sabe o quê? Que a derivada da derivada vai dar uma derivada de segunda ordem, certo? Mais o outro termo em relação a z, que vai ficar o seguinte: derivada da derivada vai ser uma derivada de segunda ordem. E agora, galera, quando a equação ela for igual a zero, quando o resultado do nosso Laplaciano for igual a zero, isso daqui, olha, é o que a gente vai batizar de equação de Laplace, tá certo, gente? Anotem isso daqui porque é muito importante, galera. Isso daqui, olha, é o que a gente vai chamar de equação de Laplace. Vou até colocar aqui, galera. Isso aqui é o que a gente vai chamar de equação de Laplace. Certo, galera? E isso daqui é o que a gente vai chamar de equação de Laplace. Quando o quê? Quando o nosso Laplaciano ele for igual a zero, galera. Então, repetindo, o que a gente tem que fazer, galera? Primeiramente, né, como eu havia dito para vocês, a gente tem que se lembrar do nosso querido operador Laplaciano. E quando a gente tem uma função, a gente tem o Laplaciano de uma função, a gente vai chamar essa função de divergente do gradiente, galera, tá certo? Aqui no canal a gente fala sobre divergente e também fala sobre gradiente. Tá certo, gente? Então, como é um produto interno, galera, aí a gente vai fazer primeiro com o primeiro, segundo com o segundo e terceiro com o terceiro, que vai resultar, que tudo isso vai resultar em uma derivada parcial de segunda ordem, porque a gente sabe que a derivada da derivada será uma derivada de segunda ordem, galera. Tá certo, gente? Então, galera, vou voltar aqui com um exercício para a gente colocar em prática, tá certo, galera? E já volto. Pronto, galerinha, voltei aqui com um exemplo para a gente resolver. E esse exemplo, ele nos diz o seguinte: considerem a função f de x yz igual a x ao quadrado mais y à segunda menos 2z à segunda. Verifique se ela satisfaz a equação de Laplace. Então, galera, vamos embora. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? A gente tem que calcular as derivadas parciais. Lembre-se que a equação de Laplace, a gente, né, é quando o Laplaciano da função ele vai dar zero, galera. Só que você não pode se esquecer que aqui nós temos, galera, derivadas parciais de segunda ordem. Certo, galera? Só estou escrevendo aqui para a gente relembrar. Certo, galera? Vamos fazer uns dois exemplos aqui para a gente colocar em prática. Você não pode se esquecer que a equação de Laplace é uma condição que é quando o Laplaciano ele é igual a zero, galera. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos calcular as derivadas parciais.
Só que você tem que se lembrar que aqui nós temos derivadas parciais de segunda ordem, tá certo, galera? Não vá se esquecer disso. Então vamos lá, gente. Primeiro, a gente vai calcular a derivada parcial de primeira ordem, certo, galera? Vamos calcular a derivada parcial da função de primeira ordem em relação a x, tá certo, galera? Então, como é que a gente vai derivar isso daqui? O expoente vai para baixo e a gente vai diminuir uma unidade dele. Certo, galera? Y é derivada da constante e Z também é derivada da constante. A gente só repetiria se eles estivessem juntos. Tá certo, gente? Então vai ficar o seguinte. Aqui vai ficar 2x. O expoente ele vai para baixo e a gente vai diminuir uma unidade deles. Isso foi introduzido nas derivadas parciais. E agora a gente vai calcular a derivada parcial de segunda ordem, que é quando a gente derivar uma vez, a gente vai o quê? A gente vai derivar novamente. A derivada, galera, de 2x em relação a x vai ser 2, porque a derivada de x é 1 e todo número vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, a derivada parcial de segunda ordem em relação a x vai ser 2. Agora, vamos calcular primeiro a derivada parcial de primeira ordem em relação a quem? Em relação a y. Então, vai ficar o seguinte. X é constante e Z também é constante. Então, a gente vai fazer o quê? O expoente ele vai para baixo e a gente vai diminuir uma unidade dele. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2y. Como é uma derivada parcial de segunda ordem, a gente vai derivar essa função novamente em relação a y, galera. A gente vai derivar novamente, olha, em relação a y. Vai ficar o seguinte, olha. A derivada de 2y é quanto? É 2. A derivada de y é 1. Todo número vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, vai ficar 2. Agora, vai ser a derivada parcial, galera, em relação a z. Vai ser a derivada parcial, olha, em relação a z. A derivada, galera, de menos 2z a segunda, o expoente vai para baixo e a gente vai diminuir uma unidade dele. Então, vai ficar o seguinte, 2 vezes 2 vai dar 4, quando a gente abaixar o expoente, né? No caso, vai dar menos 4z, certo? E agora a gente vai calcular a segunda derivada parcial, galera. A segunda derivada parcial da função, que vai ficar o seguinte. Vamos calcular derivada parcial de segunda ordem em relação a z. Não se assuste porque aqui tem número negativo, porque é a mesma ideia. A derivada parcial de 4z em relação a z vai ser menos 4. A derivada de z vai ser 1. Então, galera, todo número vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, aqui vai ficar o quê? Vai dar menos 4. E agora, a equação de Laplace, ela vai aparecer, galera. A gente vai dar origem para ela agora. Deixa eu só organizar aqui, tá certo, galera? A equação de Laplace, ela vai aparecer. O Laplaciano aqui, ele deu quanto? Ele deu 0. Certo? Aqui, né? Opa, galera, perdão, viu? Então, vai ficar assim, ó. Vamos montar aqui agora o nosso Laplaciano. A derivada parcial em relação a x deu o quê? Deu 2. Em relação a y, deu mais 2. E a derivada parcial em relação a z, derivada de segunda ordem, não se esqueça disso, vai ser menos 4. Galera, lembre-se das aulas de Laplaciano que a gente viu aqui no canal.
Então, galera, fazendo isso daqui, agora é mais matemática básica. Certo, gente? Aqui é mais matemática básica. Então vai ficar, olha. 2 mais 2 vai dar 4. Menos 4. E agora, galera, agora sim, deu 0. 4 menos 4 vai dar o quê? Vai dar 0. E nós sabemos o quê? Que essa função que a gente acabou de calcular, ela satisfaz a chamada equação de Laplace, galera. Ela satisfaz a equação de Laplace. Vamos para mais um exemplo, galera. Já voltam. Voltei, galera, e vamos aqui, gente, para mais um exemplo. Vamos lá. Considere a função u de xy igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Verifique se a função satisfaz a equação de Laplace. Então vamos lá, galera. Segue a mesma lógica, galera, da questão anterior. Não se assuste com esse u aqui, porque esse u tem a mesma ideia de uma função f de xy. Só vai mudar o quê? Só vai mudar a letra. Então vai ficar a seguinte definição. O Laplaciano, em vez da gente colocar um f aqui, vai ser, olha, o Laplaciano de u, que vai ser igual a derivada parcial de segunda ordem em relação a u. Opa, derivada parcial de segunda ordem de u em relação a x, mais derivada parcial de segunda ordem de u em relação a y, mais a derivada parcial de u em relação a z. Tudo isso daqui é derivada de segunda ordem. Tá certo, galera? Então, só mudou o que? Só mudou o f, que agora a gente está representando por u, galera. Tá certo? Então, segue a mesma lógica. Aí, primeiro, a gente vai fazer o que? Primeiro, nós vamos calcular as derivadas parciais. Lembre-se que a gente está falando de derivadas parciais de quê? De segunda ordem. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui primeiro a primeira derivada parcial, galera. Tá certo, gente? Então, vamos lá. A derivada de x, a segunda, será quem? Será 2x. O expoente vai para baixo e a gente vai diminuir uma unidade dele. Então, vai ficar 2x. Calculando a segunda derivada parcial, galera, agora calculando, né, a segunda derivada parcial, a derivada parcial de 2x vai ser o quê? Vai ser 2. A derivada de x é 1, todo número vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, a derivada parcial de segunda ordem aqui será 2. E a derivada parcial, galera, agora a gente vai fazer em relação a y, a derivada parcial. Então, olha só, a derivada parcial de menos y a segunda, o expoente vai para baixo e a gente vai fazer o quê? Vamos diminuir uma unidade dele. Então, vai ficar o seguinte, galera, vejam só. Menos... vai ficar menos 2y, galera. Calculando agora a segunda derivada parcial, galera. Lembre-se que a gente está falando de derivadas parciais de segunda ordem. Vale ressaltar a ideia, né, galera? A derivada parcial de menos 2y, galera, será menos 2. A derivada de y é 1. Todo número vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, vamos separar aqui, galera. Certo? Então, vai ficar o seguinte, galera. O Laplaciano
de u, galera. Lembre-se que aqui a gente tem, né, uma função agora com duas variáveis. Então, a derivada de x de segunda ordem deu o quê? Deu 2. E a derivada em relação a y deu quanto? Deu menos 2, galera. É a mesma ideia do nosso querido Laplaciano. Então aqui, galera... Opa! Confundi com gradiente, galera. Não pode isso. Pronto. Agora sim. Pronto, galera. Agora sim. 2 menos 2 vai dar 0. Então, essa função aqui, ela satisfaz a chamada equação de Laplace, galera. Vou até escrever aqui, galera. A função ela satisfaz a equação de Laplace, galera. Então, essa função aqui, ela satisfaz a chamada o quê? A chamada equação de Laplace, galera. Então, gente, vamos só para mais um exemplo aqui para a gente concluir, tá certo, galera? Já volto. Então, galerinha, voltei aqui com mais um exemplo, né, para a gente fechar esse vídeo, né, sobre a equação de Laplace. Esse exemplo nos fala o seguinte: considere a função f de x e y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Verifique se a função satisfaz a equação de Laplace. Então, vamos embora, galera. Agora, gente, nós vamos fazer, né, as derivadas parciais, né, de primeira ordem e depois as de segunda ordem. Então vai ficar assim, olha. Derivada parcial, né, de f em relação a x vai ser igual a o expoente vai para baixo e a gente vai diminuir uma unidade dele. Y é constante, derivada da constante, portanto vale 0. Vai ficar 2x, galera. E então, gente, calculando aqui a derivada parcial de segunda ordem, vai ficar o seguinte, gente. A derivada parcial de 2x vai ser o quê? Vai ser 2. Derivada de x é 1. Todo número vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, vai ficar, galera, 2. Calculando agora a derivada parcial de f em relação a y, agora, em relação a y, aqui foi em x, e aqui agora será em y. A derivada parcial de y elevado a 2 vai ser o quê? Vai ser 2y. Agora aqui x, ele é constante, derivada da constante vale o quê? Vale 0. Então aqui vai ficar 2y. Então a gente, galera, vai calcular agora a derivada parcial de segunda ordem, que é aquela derivada que a gente deriva uma vez e depois deriva novamente. Então a derivada de 2y será 2. 2 vezes 1 vai dar 2, porque derivada de y vale 1. Apenas quando não tiver aparecendo expoente, claro. Então, vai ficar o seguinte aqui, galera. O Laplaciano, vamos montar ele aqui e veremos se isso aqui satisfaz a equação de Laplace. Então, vai ficar o seguinte, 2, né, o resultado do x e com o resultado do y. Vai ficar 2 mais 2. Então, aqui nós temos o que? Nós teremos como resultado
4. Então, portanto, isso daqui não satisfaz, galera, a chamada equação de Laplace. Vamos escrever aqui a função não satisfaz a equação de Laplace, galera. Então, galera, o que é a equação de Laplace? A equação de Laplace é uma condição quando o laplaciano, galera, de uma função, ele é o que? Igual a zero, galera. Tá certo? Vou voltar na folha anterior rapidinho. Então, galera, a equação de Laplace é uma condição quando o nosso querido operador laplaciano, quando a gente calcula, né, as derivadas parciais, esse resultado ele tem que ser igual a zero. Quando o laplaciano ele for igual a zero, essa função ela vai automaticamente satisfazer a equação de Laplace. E quando a gente tem o laplaciano de uma função, a gente vai chamar de quê? A gente vai chamar de divergente do gradiente. Certo, galera? Não se esqueça disso, porque é muito importante para esse cálculo. Tá certo, gente? Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, galera. Tá certo? Assim, galera, outra coisa. A gente também pode representar a equação de Laplace quando ela dá zero por essa identidade matemática aqui, olha. A gente pode representar dessa forma assim, que é quando o laplaciano ele dá zero. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e também espero que vocês tenham aprendido a chamada equação de Laplace. Todos os vídeos, galera, sobre o laplaciano, sobre divergente, gradiente, a gente tem aqui no canal, galera, caso você esteja com dúvida, né? Então, galera, muito obrigado a todos. Quero agradecer a todos os meus inscritos por assistirem essa aula, tá certo, galera? E um abraço a todos, galera. Até o nosso próximo vídeo, galera. Se Deus quiser.